Está no ar o Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Novas tecnologias criam novas formas de ver e de fazer televisão. No programa de hoje, realizado aqui no Espaço Cubo, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, nós vamos falar com os nossos convidados sobre essas novas formas e o que elas implicam nos formatos e nos conteúdos. São nossos convidados Arthur William, jornalista especializado em TV digital. Adriana Alcântara, diretora do canal Oi. E Nelson Roineff, presidente do Instituto de Estudos de Televisão, a quem eu agradeço terem aceito aqui o nosso convite para conversarmos sobre esta atualidade da televisão brasileira. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Televisão. Desde os anos 50, os brasileiros cobiçam esse aparelho. Atualmente, desejam ainda mais. As telas grandes, de várias polegadas, com possibilidade de assistir filmes em 3D, com a facilidade de se conectar à internet na própria TV. Agora as TVs podem vir com navegadores, conectando-se à rede Wi-Fi. Os próprios fabricantes criam diversos aplicativos para dar mais recursos à chamada TV conectada. É só esperar a confirmação da conexão e pronto. Ao mesmo tempo em que se assiste a um programa, pode-se também comentá-lo, sugeri-lo a um amigo que tem uma TV do mesmo sistema. Se muitos querem ter uma TV dessas na sala de estar, outros preferem assistir TV sozinhos, na pequena tela do celular. Não precisa nem ter tecnologia 3G para ver os programas em alta definição. E tem muita gente de olho nessas tecnologias. A Oi criou uma TV só para a internet. Além disso, fez uma seleção para conseguir programas exclusivos. Isso sem falar no YouTube, que é um verdadeiro arquivo de qualquer imagem que se deseja conseguir. A modernidade permite ver televisão até mesmo dentro de carros e ônibus. Fica até difícil prever como será a TV daqui a alguns anos, até porque cada um de nós irá desenvolver seu próprio jeito de assistir televisão. Nelson, vamos começar com você. Recentemente você realizou, aqui mesmo nesse espaço, no Rio de Janeiro, o Festival Internacional de Televisão, com a presença de produtores, principalmente jovens produtores do Brasil todo. Eu quero começar perguntando para você, já dá para perceber uma influência das novas tecnologias nessas produções? Produtos já diferenciados, feitos para mídias distintas ou ainda não? Como é que está o estado da arte nesse momento? Bom, sempre dá, Lalo, a cada instante isso é possível, né? E esse ano nós centramos um dos nossos principais módulos, né? São os encontros internacionais de televisão. Nós centramos precisamente sobre a ideia da TV conectada. A TV conectada é um conceito muito novo, embora ele, de certa forma, seja um filhote de um conceito de Negroponte, do teleprompter, mas a TV conectada é um conceito muito recente que está sendo praticado há bem pouco tempo. Ela parte do princípio de que a televisão, o aparelho receptor, ele não está ligado apenas às tecnologias de distribuição de sinais de televisão que vêm, seja por satélite, seja por cabo físico, seja por MMDS. Ele está também conectado a várias outras formas de distribuição de sinais que chegam por protocolo IP, sinais que vêm pela web, sinais que estão em toda parte. Então a TV conectada, ela digamos assim, para colocar de uma forma bem simples, uma expansão
das possibilidades do aparelho receptor normal. E o público está reagindo extraordinariamente bem a isso. Basta dizer que em pouquíssimo tempo de lançamento de TVs conectadas no Brasil, elas hoje já respondem por praticamente 20% da venda de novos televisores. Quer dizer, o público está tendo ciência, quase que imediatamente, que a televisão não vem mais só apenas pelos sinais abertos de VHF, não vem apenas pelos sinais abertos de TV digital em UHF, não vem apenas pelos sinais que chegam por DTH, por cabo, por MMDS, mas chegam também pelos sinais conectados, que vêm, de um modo geral, através do protocolo IP. Da internet. Exatamente. Basicamente. Mas também pelo celular, não é? Mas também pelo celular. Eu queria colocar, se me permite, colocar a Adriana na conversa. É uma TV conectada, o celular também? Adriana, do canal, pode ser considerar? Ele pode se considerar sim. Eu acho que ainda existe, para a gente conseguir dizer essa frase com autonomia e segurança, existem ainda barreiras tecnológicas para que isso aconteça. Então, assim, o próprio tempo, né, que eu brinco, que eu falo, a gente às vezes, a Oi recebe projetos maravilhosos, criativos, incríveis, e aí o episódio dura 30 minutos, né? Então, seria uma TV móvel que você fica com o aparelho ligado na tomada, no carregador, e aí você assiste, ou seja, de móvel ela não tem nada. Então, por que você teria uma TV para assistir a 30 minutos se o próprio celular, enquanto aparelho, não apresenta uma autonomia técnica para que aquilo passe e você consiga estar no aeroporto e assistir aquilo com total tranquilidade? Agora, é uma tendência, porque a tecnologia caminha muito rápido, e eu acho que o comportamental das pessoas também está caminhando para um desejo de estarmos com o nosso programa favorito, com a nossa marca favorita, em todas as plataformas o tempo todo. Então, antes, acho que a televisão, a gente tinha aquele desejo de chegar em casa e assistir a TV com a família, era um programa, né, do grupo. Agora, já cada um tem a sua televisão, no celular você já tem lá o seu Twitter, tem o seu Facebook, as redes sociais estão aí, todas elas permeiam pelo conteúdo. Então, acho que são as duas coisas mudando ao mesmo tempo. De um lado, o desejo, né, da sociedade de consumir conteúdo, e do outro, a tecnologia que também vai caminhando em paralelo, mas está longe da gente dizer que o celular consegue ser uma televisão 100%, digamos assim, que transite qualquer tipo de conteúdo como a TV tradicional. Bom, mas aí você já começou a apontar a necessidade de formatos especiais, por exemplo, para o celular. Sim. Não pode ser o de 30 minutos, né? Não, tempo é o primeiro pré-requisito, digamos assim, para que um projeto consiga no celular ser viável. E aí uma outra questão, que eu acho que é até uma questão interessante da gente colocar aqui, porque ela vai um pouquinho de encontro com a PLC 116, que o fato do tráfego de dados no celular ter um custo alto, e ainda para muitas pessoas um custo que você não sabe quanto é, existe uma resistência, um medo de você consumir aquilo e a sua conta virar algo assim, chegou o Frankenstein, não sabia que ia ser esse terror. E essas duas coisas fazem com que as pessoas que consumam vídeo no celular não sejam um universo tão grande como as pessoas que consumem televisão. E aí, consequentemente, as produções não podem ter o mesmo custo. Então, você é obrigado a usar uma equipe de produção que seja mais enxuta, a fazer, de fato, o conteúdo com outro tipo de orçamento. E por que isso vai de encontro, pelo menos no meu entendimento, à PLC 116? Que agora o volume de conteúdos a serem produzidos, principalmente pelos canais internacionais, é muito grande. Então, você manter o custo das produções anteriores vai ficar inviável para você ter o volume de conteúdo que você vai precisar ter. Então, acho que essa é a nova escola que nós, profissionais de televisão, estamos vivendo. De como fazer um conteúdo interessante, com qualidade e que tenha um baixo custo. Eu queria aí, Olavo, se você permite, vir aí um pouco em defesa da minha amiga Alcântara, para esclarecer um pouco o telespectador que está nos assistindo agora cheio de dúvidas, né? Que a Adriana se refere às transmissões que efetivamente vêm através da linha telefônica, o que não quer dizer que o celular
quando utilizado como um serviço de valor agregado para as transmissões abertas de televisão digital, ele não seja utilizado de outra forma. Quer dizer, o espectador que está ali atrás vendo televisão, poxa, agora está o Lalo falando, tal, a Adriana, o Nelson, agora eu já não sei mais se eu vou no Ponto Frio e compro um receptor de TV móvel e portátil. Minha resposta é você pode comprar, porque como serviço de valor agregado, ele vai estar te oferecendo a televisão digital, né, terrestre, gratuita, igualzinho a que você recebe no teu equipamento maior. E em muito pouco tempo, diferente. Igualzinho nesse momento, daqui a pouquinho, diferente. A televisão que vem pela linha telefônica, que é o que a Adriana está se referindo, já são outros 500. Então, o cara que estava pensando se vai agora na Casa da Bahia e compra ou não, vai na Casa da Bahia rapidinho e compra, sim, o celular com o serviço de televisor digital aberto e gratuito. Vamos ouvir o Arthur William, que pesquisa e que trabalha com isso. Como é que você vê esse quadro que eles começaram a traçar aqui? Na verdade, são várias telas e são telas diferentes, né? Não dá para a gente adaptar um conteúdo, pegar o mesmo conteúdo e replicar nessas diversas telas, porque cada uma tem uma característica diferente. As empresas entendem hoje que as pessoas estão sempre conectadas, onde quer que elas estejam. Então, se eu estou no trabalho, eu estou com o meu desktop ali, eu acesso conteúdos, acesso aplicativos. Se eu estou no trânsito, eu estou com o meu tablet ou com o meu smartphone. Se eu estou viajando, eu estou com o meu laptop. E se eu estiver em casa vendo a televisão, eu estou acessando a televisão. Então, a ideia de colocar aplicativos na televisão e conectar a televisão, isso é oferecer os mesmos serviços que estão no tablet, estão no smartphone, estão no desktop, no laptop, na televisão também. Só que a gente acaba caindo dentro de uma pergunta: será que vale a pena oferecer os mesmos serviços na televisão também? Algumas pessoas estão falando já que metade das pessoas que compram TVs conectadas não utilizam os serviços, os aplicativos que estão nela. Por que será isso? Será que, na verdade, a pessoa que está assistindo televisão, ela quer, na verdade, aplicativos relacionados àquele conteúdo que está passando? Será que, na verdade, quando ela acessa um conteúdo em outra tela, como o celular, ela não quer um conteúdo diferenciado? E aí que crescem as narrativas transmídia, por exemplo, transmídia storytelling. Eu contar histórias diferentes em cada plataforma onde eu esteja presente. Então, aqui eu conto um conteúdo, aqui outro, dentro de uma história mesma, mas são pedaços diferentes, são maneiras de se contar a mesma história, diferenciados. De acordo com cada mídia. Isso. Mas aí, claro que a gente tem um custo de produção muito grande. Será que as empresas privadas estão preparadas para isso, para você ter um custo de produção muito maior e a audiência não multiplicando no mesmo tempo, na mesma... Eu queria deixar mais claro para o telespectador, Nelson, você começou a falar aqui, a diferença entre... essa diferença que você acabou de falar, a diferença entre a TV conectada, essa que você compra e tem a possibilidade de acesso à internet, não é isso? E agora o Arthur diz, bom, mas as pessoas talvez não usem todos os recursos que essa televisão tem. Isso, vocês acham que há esse problema? Claro, a TV conectada de certa forma, exatamente isso que o Arthur falou, né? A televisão que está conectada a vários aplicativos que já estão em outros devices que nós costumeiramente utilizamos. Mas a verdade é que nós não utilizamos todos os devices que estão à nossa disposição em cada um dos equipamentos que nós costumeiramente carregamos. O celular eu uso só para... Se nós fizermos agora, há muito pouco tempo, o device que ficava mais tempo com o ser humano era o relógio de pulso. Isso aí, historicamente, desde a pré-história, quem ficou mais tempo com o ser humano foi o relógio de pulso. O celular passou de passagem pelo relógio de pulso. Hoje, nós quatro aí estamos com o celular dentro do bolso. Por acaso, nós quatro estamos com o relógio também, mas chegar mais para lá, vai. Agora, nós não usamos todos os aplicativos. Não usamos por várias razões.
Uma delas é pela natureza de cada um dos aplicativos. Então, nós aprendemos, mesmo alguém falou aí no início, acho que foi o Adriano, daquela forma que nós vimos televisão no início, né? A família reunida. Família reunida, a mãe, o pai, o papagaio, o filhinho, né? Quer dizer, essa ritualística do consumo do produto televisivo, isso mudou muito, né? Isso aí, evidentemente, passou para um meio mais pessoal, né, de se consumir o produto audiovisual. E mais do que pessoal, né, um meio completamente pessoal ao qual a presença de outros interferentes se incomoda. Então, é claro que cada meio nós consumimos uma coisa. É muito bom que a gente tenha um Facebook, por exemplo, numa tela grande, mas é muito improvável que alguém queira com que uma quantidade grande de pessoas saiba que tipo de mensagem você está passando pelo Facebook. E daí, sucessivamente, isso em todas as mídias sociais, isso em todas, até mesmo uma coisa mais banal, transações bancárias. Ninguém que eu conheça goste que 10 ou 15 pessoas estejam acompanhando o seu ato de fazer transações bancárias. Ao mesmo tempo, a televisão em alta definição, com uma tela grande, ela favorece muito aquela ritualística que nós falamos no início, transmissões em HD, com 5 faixas de áudio. Então, na verdade, a televisão hoje, Lalo, são várias televisões e cada um consome a sua televisão do jeito que mais lhe agrada, do jeito que lhe é mais propício. Muito bem, Nelson, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos logo em seguida com o VerTV, que hoje conversa sobre os avanços tecnológicos e as suas influências na televisão de uma maneira geral. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que hoje conversa aqui sobre novos formatos, novas formas de produzir para a televisão, graças às novas tecnologias. É um VerTV especial, transmitido aqui do Espaço Cubo, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. No primeiro bloco, nós falamos, eu acho que nós avançamos um pouco na conversa, sobre as formas de produzir. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre o que isto representa para os conteúdos, para novos formatos, para o estímulo aí à criatividade dos produtores. E nós ouvimos durante o Festival Internacional de Televisão um dos produtores que fala sobre esses formatos especiais, que é o Pedro Antônio, diretor e produtor dos Buchas, que foi inclusive premiado no próprio festival. Vamos ouvir o Pedro Antônio e depois a gente continua aqui a nossa conversa com os convidados. Não é meio para onde você produz, é o que você está produzindo. Porque eu posso produzir um programa sobre culinária e botar ele na internet e ser um sucesso. Se ele tiver as características que a internet pede. Eu posso bolar o mesmo programa de culinária para televisão. Só que vai ter que atender, de repente, a um canal que já trabalha com programas de culinária, ou que tem esse perfil. E eu posso também produzir um programa de culinária para o celular. Quer dizer, eu acho que para onde você produz é muito importante, mas o fundamental é você entender o que você está produzindo. Se aquilo que você está produzindo tem a ver com a internet, manda para a internet, cria o teu programa, pensa a forma de veiculação dele. Agora, se você acha que aquele programa tem a ver com televisão, produz para televisão. Eu acho que não tem assim... Existe uma diferença de mercado, de oportunidade, mas não existe uma diferença tão grande assim em termos do que é o produto, do formato. Eu acho que hoje, a internet também funciona um pouco até como canal de televisão. Acaba funcionando, você tem hoje websérie, você tem hoje filmes pensados para a internet, você tem várias coisas hoje que são na internet, que é uma extensão muito mais democrática, muito mais livre, de muito mais livre acesso, sem nenhuma censura, sem nenhuma programadora dizendo como aquele material deve estar sendo exibido. Eu acho que essa é a grande diferença da internet para a televisão. Na televisão você tem as programadoras, tem quem define como o teu produto vai estar sendo feito ali dentro. Agora na internet não, na internet é um território livre. Eu posso botar um programa sobre sexo, um programa sobre desenho, do jeito que eu quiser, sem ninguém me dizer, olha, aqui é assim. Acho que essa é a grande vantagem que a internet tem.
Bom, os Buchas, que o Pedro Antônio dirigiu, foi vencedor de um concurso produzido pela Oi TV. Né? A Adriana pode contar um pouquinho mais dessa história. Logo no iniciozinho do canal Oi, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir conteúdos que fossem transmídia e que tivessem também dentro de um orçamento que fizesse sentido para essas diferentes plataformas. E aí a gente abriu esse concurso chamado Pitching, onde anualmente a gente abria as portas da empresa para que os produtores e amantes da produção, nem todos eles eram produtores profissionais, como, na verdade, no caso do Pedro, ele vem dessa área, ele é dessa área, mas a gente recebia também projetos de amantes de tecnologia e amantes de conteúdo. E através desse processo, a gente conseguia, com o pouco dinheiro que estava disponível para investir em conteúdo, direcionar de uma forma mais inteligente. E também contar para o mercado e dividir um pouquinho esse aprendizado do que a Oi estava buscando em termos de conteúdo. Porque chegavam projetos, as pessoas confundiam muito a Oi com os orçamentos do Oi Futuro, que patrocina também muita coisa em cinema. E a nossa realidade da unidade de negócio era diferente. Não só a realidade financeira para se investir em conteúdo, mas também a realidade do que a gente precisava de formato. Foi aí que eu já tinha conhecido o Álvaro, né, que escreve a série, e o Pedro, há anos atrás, quando eles estavam com esse projeto em papel, tal, para tentar fazer acontecer. E eu falei, olha, inscrevam no Pitching. A única coisa é que não pode ser uma série de TV tradicional. Tem que ser um projeto multiplataforma. Agora, a gente está falando de um produto jovem, destinado para o público jovem, que tem um perfil de consumir de uma forma muito natural, muito mais natural do que um público mais velho, outras mídias e outras tecnologias. Então, assim, vamos pensar fora da caixa e transformar essa série, abrir as possibilidades para todas as redes sociais, o que a gente pode fazer de conteúdo mobile. E aí a série, de fato, performou muito bem e criou-se perninhas diferentes para outras plataformas. E de uma forma, assim, que o custo não inflacionou comparado ao custo do episódio da série, e a gente conseguiu fazer, por exemplo, que ela funcionasse em SVA, em serviço de valor agregado. Então, enquanto a série acontecia, você tinha o Buchas Helpline, que você mandava um SMS e você recebia uma dica de uma cantada bacana. Então, assim, para você não ser um bucha, que é o mote da série, você tinha ali uma cantada maneira. Bucha o conteúdo as dificuldades de relacionamento dos rapazes. Eu vi um trechinho dos rapazes com as meninas. Olha, quem vai pegar quem, né? Se não me falha a memória, o slogan deles é: perto da mulher ideal, todo homem é um bucha. Então ele fica tão nervoso que ele fala bobagem, ele fala besteira. É isso mesmo. Então, e aí dentro desse mote a gente foi costurando, e assim, um SMS era o trabalho de você digitar os caracteres, você não chegava a ter um vídeo no celular, mas o brand, né, a marca Buchas, transitava em todas as plataformas. Então os personagens tinham o Orkut, tinham o Facebook, então foi uma série muito bacana, e ela ganhou o prêmio Tela Viva Móvel no ano que a gente lançou. Ela foi vencedora também do Festival de Televisão. Então eu acho que é um case de sucesso. Você teria outros casos, Arthur, para contar sobre essa influência, essa tentativa de adaptar conteúdos às tecnologias? Então, está falando agora que a Oi TV conseguiu implementar isso, mas a Oi TV consegue porque ela, na verdade, não vive de televisão. A televisão é um dos negócios da Oi, e ela conseguiu, através dessa série, um serviço monetizar esse conteúdo de outras formas. É um grande desafio hoje para as emissoras. Tem emissora privada que resiste a colocar o seu conteúdo nas redes sociais, porque é difícil monetizar o conteúdo dentro das redes sociais. A TV Brasil, por exemplo, que é uma TV pública, ela tem iniciativas nesse sentido, porque ela não necessariamente precisa monetizar esse conteúdo. Ela tem um orçamento já garantido para poder produzir conteúdo e utilizar o chamado socialcast, que é difundir os conteúdos pelas redes sociais. Já que o broadcast, o velho broadcast, ele é caro, ele é pesado, ele é difícil, você manter uma antena, manter um satélite, isso tudo custa muito dinheiro e você não consegue atingir grande parte da população. Já pelas redes sociais, pelas mídias sociais, você consegue fazer esse conteúdo chegar a diversas pessoas. A TV Brasil, por exemplo, tem uma série que também é voltada para o público jovem, que é o Vida de Estagiário, que conta a história de um estagiário de uma agência de publicidade.
onde esse estagiário ele tem um perfil no Facebook, onde conta histórias paralelas no Facebook, ele tem um perfil no Twitter também, uma conta no Twitter, onde ele é um personagem quase que independente da série ali dentro. Mas tudo isso gera custo para a TV Brasil, não é tão difícil assim, porque ela não depende da monetização desse conteúdo. No caso da Oi, ela conseguiu, mas há emissoras que entendem isso como uma grande barreira para poder ter remuneração em cima da produção. Mas eu acho que isso, a tendência é que crie-se, né, uma inteligência que varia muito de conteúdo para conteúdo, de você trabalhar as janelas. Então, assim, existem casos, dependendo do tipo do conteúdo, do mote da história, a gente já teve, por exemplo, outros vencedores de pitchings em anos subsequentes, aonde fazia sentido que a série nascesse primeiro em outras plataformas, nascesse, por exemplo, na web, porque ali a gente ia angariar, as pessoas iam colocar suas histórias e através das histórias reais que entravam no site, a série ia ser gravada. Então eu acho que a história do conteúdo que vai para as outras mídias é um pouco mais complicada porque sai da televisão tradicional, que é a minha escola, seguramente, onde você tem ali uma grade de programação que responde por uma audiência, que responde por um espaço publicitário, que é a monetização. Agora, a gente parte por um universo onde essas outras mídias dão trabalho, custam dinheiro e cada uma delas pede uma inteligência de programação transmídia diferente. Então, no caso, por exemplo, do Status Solteira, que é um projeto que venceu o segundo pitching depois dos Buchas, fazia sentido que começasse na web, porque a gente precisava ter massa crítica, precisava ter pessoas, histórias, participantes, para que daí a série... Começou na web para depois ir para o celular. Exatamente. Tem já outros projetos que começam na TV, que é o caso dos Buchas, e aquilo dá um empurrão para que as pessoas permeiem as outras mídias. E tem a inteligência de janela, que é um pouco mais tradicional, que é o projeto Estreia na TV, que é onde está o espaço publicitário mais valorizado, e posteriormente você coloca aquilo com uma defasagem na web. Seja um episódio mais curto, seja um episódio completo, aí depende muito da estratégia de cada série, e isso o próprio mercado anunciante começa a ver de uma maneira diferente. Né? Então, hoje em dia, a gente já tem pacotes publicitários, por exemplo, dando conta, que são vendidos. Então, assim, no intervalo da TV vai o comercial da sua marca, na web vai estar o banner da tua marca. Então, isso começa a ser visto, né? Daqui a pouco, antes do videozinho no celular ou do SMS, vem o seu logo, vem a sua marca. Então, até o pacote de monetização já está também transmídia, mas dá mais trabalho. Claro. Se você permite, o fato é que, contemporaneamente, é quase impossível a gente pensar de outra maneira, né? Quer dizer, é quase impossível você pensar num conteúdo que seja criado não visando essa distribuição multiplataforma, né? Você tendo um conteúdo que não seja ele próprio transmediático, seja lá onde ele começa, seja lá para onde ele vai e seja lá de que forma ele é comercializado. Você vê os grandes exemplos como Matrix, exemplos como Lost, né? Que há um momento em que você não consegue mais absorver o conteúdo num meio se você não tem o conhecimento de como esse conteúdo se comportou no outro meio. Todos esses meios têm formas de monetização, né, independentes e complementares. Quer dizer, hoje, quando você se refere a um conteúdo dessa natureza, um conteúdo transmediático, ele, na verdade, está por toda parte e, às vezes, é necessário que ele comece pela televisão, às vezes é necessário que ele comece pela história em quadrinhos, é necessário que ele comece, seja onde for, não importa, o fato é que no seu desenvolvimento ele vai necessariamente estar percorrendo todos os meios, que é bem diferente de estar acessoriamente percorrendo cada um desses meios. Por exemplo, nós tínhamos antigamente um filme é explorado theatrically, daí ele é explorado em DVD, é explorado em televisão, é outro departamento. Aí não, aí a exploração do produto prevê que ele necessariamente esteja sendo explorado em todos os lados, cada um tem a sua lógica de
de comercialização, e assim que ele se viabiliza em todos os meios e se viabiliza como um só. Agora, interessante, a gente teve, inclusive, agora me lembrei, um caso de um produto que foi lançado pelo celular, que é o Castigo Final. Então, foi um projeto transmídia que nasceu, não foi nem na web, nem na televisão. Ele nasceu no celular através de um alternative reality game. Então, ele era um jogo e depois a série da TV mostrava o resultado do jogo. Sim. Então, acho que, de fato, assim, o X da questão é que, ao contrário da TV tradicional, dá mais trabalho você programar conteúdo transmídia. Agora, as marcas chegam ao ponto de já, inclusive, apostarem em conteúdos onde a marca está dentro dele, né? Que é o branded content. É o merchandising? Não é o merchandising, é um conteúdo onde a marca está, digamos assim, de uma forma um pouco mais diluída, não na percepção de venda, mas ela está um pouco mais vinculada ao conteúdo em si. Ao conteúdo? Entendi. O nosso vencedor do último pitching foi branded content, né? Que a gente pediu, inclusive. E, na verdade, para vender o serviço de TV por assinatura da Oi, a Oi TV, ganhou uma série onde é uma menina adolescente que ela assiste TV praticamente o tempo inteiro, e na TV ela resolve todos os dilemas da vida dela. Então, durante um episódio, aparece série da Sony, série da Fox, a hora que ela faz ginástica, ela está assistindo Discovery, Travel and Living. Então, assim, todos os conteúdos para se vender TV por assinatura estão dentro da rotina dessa menina. Então, esse é o branded content, que eu acho que também é uma tendência cada vez mais do mercado de conteúdo. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com um VerTV especial transmitido aqui do Espaço Cubo, no Rio de Janeiro, conversando com os nossos convidados sobre as novas tendências da televisão no Brasil em relação às novas tecnologias. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre novos formatos, novas maneiras de se fazer e de se ver televisão graças às novas tecnologias. E aqui no intervalo rolou um pequeno debate em off, não é? Por quê, Arthur? Você que provocou. Que, na verdade, essas TVs conectadas, elas trazem aplicativos que estão em outros dispositivos, em outros devices. Mas, na verdade, não seria mais atrativo ter aplicativos relacionados ao conteúdo principal, que é a principal funcionalidade de um televisor, que é o conteúdo de radiodifusão ou de TV por assinatura. Os programas normais. Então, um aplicativo, por exemplo, estou vendo o telejornal, tem um aplicativo com as notícias relacionadas àquele telejornal, ou notícias em geral. A TV conectada, ela acaba duelando com o Ginga, né, que é a interatividade que vem pela TV digital aberta, um pouco por conta disso. Em alguns congressos, a TV conectada é colocada como a morte do Ginga, porque, na verdade, a pessoa não vai querer interagir pelo Ginga, mas vai querer ter acesso a uma centena, uma diversidade de aplicativos. Mas, na verdade, cada um tem um objetivo diferente. O Ginga, em geral, os aplicativos são relacionados ao conteúdo que está sendo exibido no momento. Já a TV conectada, a coisa que já está mais difundido hoje, né? Esse relacionamento, essa interatividade com os conteúdos, né? Para jogos na televisão, mesmo para informações, mesmo para o jornalismo. Quando a gente pensa uma TV social, né? Hoje as pessoas falam muito numa TV social. É justamente você utilizar as redes sociais, os aplicativos sociais que estão na internet para se relacionar com a televisão. Então, se eu estou vendo um programa, eu posso, por um aplicativo, passar para todos os meus seguidores, todos os meus amigos que eu estou vendo aquele programa, real time, no momento. Isso já acontecia, já era uma relação que eu no trabalho, no dia posterior, eu já comentava com os meus amigos ou com o meu vizinho. Então, eu levo para os meios digitais esse relacionamento, essa TV social que já existia. Que aí é uma defesa da TV, da chamada TV conectada, contra a segunda tela, a terceira tela, que é mais do que iminente, é a realidade. Né? Uma pesquisa bem recente feita pela Telefônica, se não me engano, mostrava que dos jovens que estão assistindo internet,
naquele momento, 47%, eu não me lembro se o número é esse, mas é próximo desse, estavam vendo uma segunda tela também. Então, hoje, nós temos que estar bem cientes de que não é só a forma de ver televisão que mudou. Quer dizer, não é só aquela questão de você assistir a televisão narrativa ou não assistir mais, de você ver hoje fragmentos disso. É a quantidade de telas, né, que o espectador mais jovem está assistindo ao mesmo tempo. Né? A guerra das telas, né, ela não é necessariamente uma guerra entre uma tela e outra, mas é entre diversas telas e mais algumas. Então, se você está, se o jovem, ele está vendo na televisão lá o seu episódio do Nickelodeon, ele está ao mesmo tempo na internet, está ao mesmo tempo com o Nintendo, não tem papo, isso aí é indiscutível. Então, a TV conectada é, de certa forma, uma tentativa para neutralizar um pouco essa segunda tela. Eu dizer, olha, você tem a segunda tela aqui também, tem a terceira tela aqui também. Então, você pode estar, quer estar vendo o iCarly, mas quer estar no Facebook, está o Facebook aí para você também. Na mesma tela. No outro aparato. Então, essa é uma das estratégias, né, da TV conectada, porque é muito difícil você conversar hoje com um garoto de 13, 14 anos e ele admitir que está vendo uma tela de cada vez. Isso é verdade, ele está vendo várias. Sobre isso, sobre os jovens, nós ouvimos aqui a Cris Lobo, que é da Mix TV, que participou do Festival Internacional de Televisão, também falando sobre essa relação que você acaba de falar dos jovens, com os novos formatos. Vamos ouvir a Cris. Em nenhum momento eu achei que a internet ou o digital seriam competições para a televisão. Eu sempre achei que isso poderia agregar, né, ser um jeito de a gente aproveitar melhor os nossos conteúdos e estar mais próximo desse jovem com quem eu sempre quero falar. Né? Não que seja fácil, né? Mas eu acho que, ao contrário de ser uma coisa que compete com a gente, é uma oportunidade, porque que a televisão está se fragmentando, todos nós sabemos. Cada vez temos mais 183. Outro dia eu fui achar um canal no 183 da TV paga, né? Então não tem muito jeito. Uma das coisas que eu vejo mais fortes hoje em dia, outro dia eu gosto de contar esse caso, que eu estava almoçando com umas pessoas bem jovens da equipe, no final de um jogo de futebol, como você consegue fazer com que um debate, por exemplo, né, tem umas coisas que são mais óbvias, o final do jogo de futebol, o carnaval, o concurso de modelo. Então, não é uma coisa que a gente já esteja, né, não é uma coisa que você precisa fazer, mas ao pensar o conteúdo, você fala, como é que eu vou fazer com que esse debate seja quente ou interessante o suficiente para ele gerar, né, depois, ou de preferência até durante, né, que é isso que a gente está chamando de TV social, um interesse nas redes sociais. E essa é uma preocupação que a gente tem o tempo inteiro. Bom, eu queria, nós estamos já no meio do último bloco, caminhando para o final do programa, eu queria que vocês falassem um pouco, tentado inclusive decodificar um pouco a linguagem, facilitar, embora os jovens entendam plenamente essa linguagem, mas pensar um pouco nesses jovens que estão, e aí nós já falamos sobre as cotas, a ampliação desses mercados, para todo mundo falar, vou dividir muito rapidamente em 2 ou 3 partes. A primeira parte é a seguinte, é um momento em que o jovem olhou para frente e deixou de ver a televisão convencional, né? Deixou de ver a novela das 8, junto com o pai, a avó, o cachorrinho, fez muito bem, graças a Deus ele fez isso. E diminuiu a audiência, né? Evidentemente, porque, caramba, isso aí não é para mim, caiu na real, deveria ter caído antes, caiu naquele momento, isso aí não é para mim. Então o jovem caiu fora disso, mas a televisão, a novela das 8 teve que continuar lá. O jovem foi procurar outras formas de consumo, né? De consumo audiovisual. O jovem foi lá atrás dos games, foi atrás do MP3, foi atrás de vários... Só que essas formas, elas crescem com uma rapidez muito grande. E essas formas, elas vão se incorporando à televisão. Então, hoje, a televisão, se você perguntar para um jovem de 14, 15 anos o que é a televisão, ele certamente não vai te dizer que a televisão é a novela das 8 da Globo. Agora, se você perguntar para um camarada de 50 anos o que é a televisão, é isso? Não. Então, há várias televisões. Isso é muito bom. Eu estou simplificando. É verdade. Porque
cada jovem, né, ele vê nessa televisão que mais lhe interessa, quer dizer, nessa forma de consumo audiovisual que mais lhe interessa, e que, eu repito, não é ficar sentado do lado da vovó vendo a novela das 8, né, os maiores atrativos para aquilo que ele possa entrar. A televisão que está junto com as redes sociais, a televisão que está junto com todas as formas de nova tecnologia que vão seguindo, a televisão que está seguindo a cauda longa e está conseguindo, através da televisão, ver um conteúdo que efetivamente lhe interessa. Então, esse jovem está entrando e está tendo uma imensa, né, repercussão dentro dessa televisão, que é a televisão que lhe interessa. E o Arturo, nessa linha? Então, o jovem hoje, ele tem relacionamento com uma central de entretenimento. O videogame hoje, que era aquele videogame Atari, mais simples na nossa época, pelo menos na minha época. Não, eu sou da época ainda do tênis, que era que o Atari... E eu sou da época anterior. Do ping-pong. É verdade, é verdade. Então, o videogame hoje é uma central de entretenimento. Eu posso jogar um jogo, eu tenho acesso a locadores de vídeo online, eu posso acessar vídeos sob demanda pela minha central de entretenimento. Então, hoje a gente fala videogame, mas não, na verdade é uma central de acesso a diversos conteúdos e a diversas interatividades. E hoje, cada vez mais, a distância entre o produtor e o receptor não existe mais. Então, na verdade, o jovem, ele acessa esses conteúdos, mas também produz muito conteúdo. Então, para ele já é quase natural, com o YouTube, com uma série de mídias sociais existentes, ele não vê uma grande diferença entre receber um conteúdo e produzir. É tudo um grande espaço de tráfego de conteúdo. Agora, eu só queria falar rapidamente sobre gargalos, né? Hoje a gente tem um grande gargalo, que é o acesso à internet, que no Brasil é muito ruim. Então a gente fala em TV conectada, que vai ser 100% das TVs à venda, e hoje é um gargalo. Outro gargalo é o preço dessas televisões. As televisões são muito caras. Por que a internet é um gargalo? Depois você fala do preço. Porque ela não está presente na maior parte dos municípios. A internet. A internet. E a banda larga. E a banda larga também não está presente. Então, por exemplo, eu moro em Duque de Caxias, que é um município aqui da Baixada Fluminense, que é o 8º município mais rico do Brasil, e a internet é muito lenta. E por outro lado, o preço desses televisores são muito caros. Eles custam mais de R$2.000. Então, o acesso à população a esse tipo de aparato é muito difícil. Há, por exemplo, receptores de televisão digital que oferecem a TV conectada junto. Então, ele permite que seja conectado à internet com aplicativos. Mas há um claro boicote por parte das grandes lojas em venderem esses receptores que custam cerca de R$300. Para eles é muito mais negócio vender um LCD, uma TV de LED de mais de R$2.000, a margem de lucro é muito maior do que oferecer para o seu cliente um receptor que faz a mesma coisa por um baixo custo. Adriana, eu queria, nós estamos terminando, que você falasse um pouquinho também sobre o festival específico para produtos para celular. É o Celucine. O Celucine é um projeto do Marco Altberg, que é patrocinado também pelo Oi Futuro, onde as pessoas enviam vídeos que são normalmente gravados com o celular e são para serem exibidos em celular. Alguns vídeos acabam sendo feitos com outras câmeras porque tem um viés mais profissional, porque o festival é aberto tanto para amantes do audiovisual, aspirantes a diretores e produtores, como também para profissionais de fato. E é um festival bacana porque eu acho que explora um pouquinho, eu pelo menos como jurada tento sempre olhar que tipo de filme, porque às vezes você vê coisas muito bacanas, mas você fala, no celular, isso está me passando uma mensagem que faz sentido no momento que eu estou on the go, né? Que eu estou me movimentando de um lugar para o outro, ou faria sentido só se fosse na televisão? Então, é uma iniciativa bacana, o festival existe já há alguns anos e eu acho que contribui bastante também para a evolução desse nicho, né? De janela de conteúdo. E aí, respondendo a tua pergunta com relação ao que a gente, né, diria para os jovens e tal, eu compartilho sempre uma história engraçada que é minha mesma, né? Quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer comunicação, primeiro ele virou e falou assim, mas você já fala horrores no telefone. Se tem uma coisa que você não precisa é aprender a se comunicar.
Aí, brincadeiras, tal, ele falou, mas minha filha, por que você não faz medicina, né? Uma carreira, ou direito? Aí eu virei para ele e falei assim, ai pai, mas essas coisas precisam estudar a vida inteira, né? Você nunca, tipo, eu sei e agora eu vou trabalhar. E aí fui fazer comunicação, TV, tal, cinema, aquela coisa. E aí hoje eu olho e falo, olha, eu tenho que morder a língua, né? Porque se tem uma coisa que o jovem produtor e nós também temos que estar fazendo sempre... Constantemente, porque a tecnologia muda, você tem que baratear o teu custo de produção, então é câmera nova, que às vezes diminui um pouquinho a equipe, você otimiza ali, é uma edição que dura menos tempo, que tem uma qualidade melhor, então eu me enganei, acabei indo para uma coisa que precisa também... Não só estudar, mas estar acompanhando também os desdobramentos políticos da área. Acho que o que o Arthur falou aqui é importante, essa dificuldade, né, das pessoas comprarem um aparelho que melhor pode lhes atender às suas necessidades. A disputa política em relação aí à expansão da banda larga pelo país, né, Arthur? Eu queria que você resumisse um pouco essa tua última questão, que eu acho importante para o telespectador, para o consumidor. Essa população desassistida dos serviços públicos, ela poderia ser incluída através da TV conectada, através da televisão digital, acessando aplicativos do governo, por exemplo, ligados à saúde, ligados à educação à distância, e isso está sendo privada a esse segmento da sociedade por conta do alto custo dos aparelhos e por conta da falta de acesso à internet de banda larga. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter a banda larga e precisa ter um custo para poder... como política pública. Para poder ser também... Nós estamos falando aqui até agora só informação, entretenimento, Nelson, mas também tem esse papel que o Arthur está lembrando, que é a prestação de serviços públicos via... O sonho era que quando você tivesse a TV digital, você tivesse várias possibilidades de acesso ao posto de saúde. Se falava muito isso, eu não vi até agora... Não, isso é possível, né? Mas a TV digital está prestando um grande serviço à inclusão digital. Talvez não com a velocidade que nós desejaríamos. Hoje nós já temos uma base de população atendida pela internet e pela banda larga muito superior ao que era há poucos anos. Não é o que todos nós gostaríamos, evidentemente, mas você me corrija se os números estiverem errados, mas nós temos alguma coisa em torno de 68 milhões de internautas no Brasil, 40 e poucos milhões dos quais servidos por banda larga. Os números são mais ou menos esses, são baixos, mas seriam muito mais baixos se não fosse o desenvolvimento da TV digital nos últimos anos. Muito bem, com esta mensagem otimista do Nelson Roineff, eu quero agradecer ao Nelson o fato de nos ter recebido aqui, a Adriana, ao Arthur, por essa conversa, que eu acho que é uma conversa, às vezes uma linguagem um pouco mais difícil, mas para alguns como eu, mas eu acho que nós vamos caminhando para que isso vá se tornando cada vez mais uma realidade mais comum na sociedade brasileira, esse tipo de conversa que vocês trouxeram aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no VerTV. Eu agradeço também ao telespectador que nos acompanhou nessa edição especial do VerTV, transmitida aqui do Espaço Cubo, no Rio de Janeiro. Lembrando que todos podem participar do programa enviando críticas, comentários, sugestões para o nosso endereço eletrônico, esse que está na tela, vertv@tvbrasil.org.br, ou ainda nos acompanhar. Nós estamos nas redes sociais. Um dia chegaremos a tudo isso que vocês falaram, mas já demos um primeiro passinho. Estamos lá no Twitter, né? Vocês podem nos acompanhar, programa VerTV, recebemos muitas mensagens, dialogamos, né? Eu respondo, dialogamos com os nossos telespectadores através do Twitter. Muito obrigado mais uma vez, agradeço mais uma vez aos convidados, agradeço a você e convido para o próximo VerTV na próxima semana. Lembrando sempre que o VerTV é um programa para quem gosta de televisão. Até lá!